A minha fé é o meu sustento. A minha fé é a razão pra conviver com sofrimento e não perder a direção. A minha fé é alimento pra dividir com meu irmão. Em nossas horas de tormento, pra aliviar o coração.
Olá, amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, a União Espírita Cristã, que está comemorando 93 anos de trabalho ao próximo com o Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Este é um evento que realizamos todos os anos, quando escolhemos um tema central para ser desdobrado em várias palestras que acontecem por ocasião das nossas reuniões doutrinárias, que atualmente estão sendo realizadas virtualmente às terças, às quintas e aos sábados. O tema central escolhido para este ano foi: o mundo de regeneração começa em cada um de nós. E no folder que aparece na tela, vocês acompanham toda a programação do evento. O assunto não poderia ser mais oportuno, afinal, estamos em curso para este mundo melhor, de regeneração, onde o bem prevalecerá. Vamos então conversar como se opera essa transição planetária e por que esta mudança para um mundo melhor começa em cada um de nós. Para falar sobre esse assunto, trouxemos convidados importantes do Movimento Espírita Capixaba e do Movimento Espírita Nacional, que certamente já estão proporcionando a todos nós grandes reflexões. Hoje, excepcionalmente, iremos reprisar uma das nossas palestras que já constam do nosso arquivo, em razão da impossibilidade de comparecimento do palestrante convidado. Escolhemos com muito carinho essa palestra, mas, caso os amigos prefiram assistir a outra palestra, que também consta do nosso arquivo, basta que acessem o link que aparece aqui na nossa tela, 93anos.ec.org.br. Neste momento, convido a todos para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de trabalho, por estarmos aqui em teu nome, multiplicando essa nossa doutrina de amor e luz, que tanto nos tem oferecido e proporcionado um caminho de evolução seguro. Então, Jesus, pedimos que abençoe o nosso evento e a cada um de nós, para que nos mantenhamos sempre firmes no caminho do bem e do amor. Que assim seja. Agora, amigos, eu deixo vocês em companhia excelente e até daqui a pouco. O convite foi para refletirmos sobre a doutrina espírita e a fraternidade na Terra, novos desafios, novos tempos. Dentro desse projeto de falar ao longo do mês sobre essa transição planetária, sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é tão desafiador. A doutrina espírita, ela veio cumprir a promessa do Cristo de enviar o Consolador. Então, ela veio no tempo previsto, que foi assim, já iniciando a segunda metade do século XIX, tendo em vista que nos planos da espiritualidade para o avanço da nossa morada planetária, constava um século desafiador à frente, que seria o século XX, com muitas transformações, e nós todos precisaríamos deste conforto, desse amparo, dessa preparação, dessa orientação que a doutrina espírita pode nos oferecer diante das dificuldades, dos desafios, das transições. Então, todos nós, dentro desse momento de reflexão, nos colocamos na posição de discípulos, somos todos aprendizes. As lições que serão aqui trazidas serão buscadas na nossa obra básica, nos fundamentos da doutrina espírita, nos esclarecimentos do codificador. E nós dizemos assim porque as pessoas, às vezes, projetam para aquele que está fazendo a exposição um papel
muitas vezes uma configuração que escapa às nossas possibilidades. Nós somos aprendizes também, todos nós. E o palestrante espírita é aquele aluno que se dispõe a ir à frente da turma, comentar os resultados do seu estudo. E esse conteúdo, ele é fundamental no momento que nós estamos atravessando. Então, os ouvidos mais próximos da minha fala são os meus. Então, estamos aqui compartilhando uma leitura que, para nós também, é bastante esclarecedora. Então, o foco é doutrina espírita e a fraternidade na Terra. Lembrando que o Espiritismo, como consolador, tem a função de lembrar o que Jesus ensinou e trazer chaves para a compreensão mais precisa daquele aspecto mais abstrato do ensinamento de Jesus. E nós sabemos bem que o Mestre nos trouxe um projeto para ser implantado na Terra, que é o projeto de constituir neste espaço que é a nossa morada planetária, o reino de Deus. Esse reino de Deus é exatamente uma possibilidade real de existir na Terra uma morada em que os seres que a venham habitar sejam fraternos, se compreendam como irmãos. Então, esse é o objetivo. O cristianismo trouxe esse desafio à humanidade. E já há mais de 2000 anos, a trajetória humana se faz dentro das circunstâncias possíveis deste mundo de provas e expiações, sempre tendo em vista que toda transformação ao longo do caminho, ela tem que se direcionar para esse objetivo. Ainda estamos desafiados a construir essa realidade. Então, o Espiritismo vem relembrar esse projeto, nos dar chaves muito claras para a interpretação do roteiro que Jesus traçou, a fim de que nós possamos, enfim, dar os passos necessários à construção dessa realidade nova. E essa realidade nova, em que as pessoas vão se entender como irmãs umas das outras, ela vai fundar-se na fraternidade, que é exatamente esse sentimento. Fraternidade é de frater, irmão, que é um conceito fundamental para o exercício de tudo aquilo que Jesus indicou. Então, para falar sobre fraternidade, nós não poderíamos deixar de buscar o que Allan Kardec nos deixou como reflexão primordial, e está no livro Obras Póstumas, na primeira parte deste livro, e a dissertação tem o título Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Então, esse texto, ele precisa ser lido, meditado, refletido, debatido em nossas casas. São 3 palavras: liberdade, igualdade, fraternidade. Essas 3 palavras, elas encerram todo um programa dessa ordem social que deve ser construída na Terra. E esta ordem social realmente definirá o progresso, o encaminhamento da nossa morada planetária a um novo patamar de evolução dos mundos, que é o mundo de regeneração. Então, qual é a condição para que isso se dê? A condição, segundo nos informa Allan Kardec, é que todos os princípios que estas 3 palavras expressam
tenham aplicação integral na ordem social. E para que isso possa ocorrer, há mudanças que devem acontecer na intimidade de cada criatura. Os obstáculos a que esses princípios em que se fundamenta essa nova ordem social se assenta, são obstáculos muito nosso conhecidos, muito. Primeiro que nós vamos olhar a palavra fraternidade. O que é que impede que nós nos vejamos como irmãos? Que nós tenhamos esta concepção de que as outras criaturas estão em pé de igualdade, têm o mesmo valor que nós, têm os mesmos direitos, têm também a mesma solicitude divina que nós queremos para nós. O que impede isto? É o egoísmo. O egoísmo nos faz olharmos a nós mesmos como o centro das coisas. Então, nós percebemos que nós valemos mais do que o outro. Então, enquanto esse sentimento, essa imperfeição moral estiver no âmbito das nossas movimentações, a fraternidade não terá como instalar e aplicar integralmente seus princípios no cenário humano. E se olharmos o outro termo dessa tríade, é uma tríade: liberdade, igualdade e fraternidade. Qual é o outro termo dessa tríade? A igualdade. A igualdade, ela decorre desse modo de perceber o outro como alguém que tem o mesmo valor que nós. Então, o que nos impede de ver isso é o orgulho. Então, orgulho e egoísmo são as duas grandes chagas que ainda impedem a nossa morada planetária de galgar esse patamar de mundo de regeneração. E a liberdade, ela também tem como obstáculo os seus princípios, os princípios da verdadeira liberdade, também tem como obstáculo os dois sentimentos, essas duas raízes, essas duas imperfeições, o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo se opõe à fraternidade, o orgulho se opõe frontalmente à igualdade, porque a pessoa acha que ela é melhor do que a outra. Orgulho e egoísmo se opõem à verdadeira liberdade. E para que essa tríade se instale e o nosso mundo possa efetivamente se dirigir a esse patamar de uma sociedade renovada, nós vamos precisar remover esses obstáculos. Naturalmente que trabalhar para a remoção desses obstáculos é o que a doutrina tem nos ensinado continuamente naquele projeto que é dito de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, como reforma moral. Reforma moral porque a palavra reforma ela significa uma rearrumação, significa uma reestruturação, não significa a destruição completa das coisas. Quando você diz que vai renovar um espaço, você não vai destruí-lo, você vai rearranjá-lo, você vai modificar a sua constituição para torná-lo melhor. Então a ideia é essa figuração se presta a nos ensinar que nós temos grandes conquistas efetivadas, que nós temos já um patamar de civilização que está construído. Nem tudo é ruim, nem tudo tem que ser demolido.
essa reforma moral significa que nós precisamos olhar a nós mesmos e observar aquilo que precisa ser reorganizado, recolocado. Alguma coisa vai ter que ser retirada e alguma coisa vai ter que ser colocada, mas a estrutura do espaço vai permanecer. Então, é assim que devemos pensar nessa realidade nova que precisa ser construída no mundo. Então, liberdade, igualdade, fraternidade encerram todo um programa de trabalho para que essa nova ordem social se estabeleça na Terra e possa oferecer a todo espírito que vier habitar esse planeta as condições ótimas de aprimoramento moral, que é o plano, que é o objetivo na linha da evolução. Todos nós temos que evoluir. Agora, o que ocorre é assim, quando a sociedade está fundada sobre uma estrutura que tem na base o egoísmo e o orgulho, esse egoísmo e orgulho vão nos fazer construir uma ordem social de desigualdade, né? E de antagonismos, porque se antagonizam as pessoas, se antagonizam as classes sociais, se antagonizam os indivíduos responsáveis pela gerência das coisas do mundo, se antagonizam os membros de uma família. Todo antagonismo, todo confronto, todo esse embate que gera a frustração, que gera o sofrimento, tem como base o orgulho e o egoísmo. E aí é preciso mudar esse circuito. O programa de trabalho vai envolver a nossa necessidade de operar essa mudança primeiro em nós mesmos. E quando cada indivíduo conseguir perceber essa necessidade, conseguir desmontar as suas estruturas que estão assentadas nesses que são chamados os vícios radicais, a fraternidade poderá imperar, poderá se apresentar. E diz Allan Kardec nesse texto que se nós percebemos esta linha evolutiva, se nós percebemos que esse avanço é possível, porque se o mundo evoluiu de um mundo primitivo para um mundo civilizado em diferentes fases e chegou esse momento de avanços no conhecimento, na tecnologia, por que vamos pensar que esse é o ponto final? Não é o ponto final. Então, se todos nós que pensamos e percebemos que há um caminho à frente, nós precisamos trabalhar o passo a passo dessa direção à frente. Esse estudo de hoje, quando fala doutrina espírita, fraternidade na Terra, ele está nos mostrando qual é o nosso passo a passo. E aí é preciso haver disposição. Allan Kardec diz que todo aquele que percebe isso, e nós estamos percebendo isso claramente aqui, precisa trabalhar por colocar a fraternidade na base desse edifício. Aí, se você pensar numa tríade, você tem a base e tem duas retas que vão encontrar uma culminância. Se você pensar a fraternidade como base, aí você pensa a igualdade e a liberdade assentadas sobre o sentimento de fraternidade. O que significa ser fraterno? Significa devotar-se ao outro. Devotar-se quer dizer, você não vai ficar centrado no seu interesse, na sua necessidade e nos seus propósitos apenas. Você vai considerar o outro. Você vai abrir espaço na sua mente, você vai abrir espaço no seu mundo pessoal para incluir o outro. E vai trabalhar num programa em que aquilo que você conquistou, você possa compartilhar com o outro. Isso é devotamento.
significa também abnegação. A abnegação é um movimento só a doutrina podia nos ensinar isso com tanta precisão, né? Que a abnegação é a negação de si, mas não a negação de si como espírito, nós somos espíritos imortais, é a negação de si como personalidade. Então, é a desconstrução do personalismo. O personalismo é outro elemento enraizado no orgulho. Eu que tenho razão. A minha palavra é a última palavra. Tudo eu sei, eu não tenho que aprender. O personalismo nos coloca nessa condição, muitas vezes de autoritarismo, de prepotência. Então, a abnegação é a desconstrução desse movimento. Também, fraternidade significa tolerância. Quem é que é perfeito aqui neste mundo? Nenhum de nós. Os espíritos que já venceram esses desafios estão nas moradas melhores, nos mundos já regenerados, nos mundos felizes, nos mundos celestes. Nós é que ainda temos necessidade de viver esse desafio para o nosso aprendizado. Então, essa tolerância significa que eu entendo que eu estou no mundo de provas e expiações, porque eu tenho que viver as provações desse mundo, as vicissitudes desse mundo, os desafios desse mundo e as expiações que estão no meu plano encarnatório. E como eu, todos também. E quem de nós está isento de manifestar impaciência, agressividade, ciúme, inveja? São os sentimentos todos que são brotos dessas duas raízes, orgulho e egoísmo, né? São esses ramos dessas raízes. Então, ter tolerância quando o outro manifesta um desses sentimentos enraizados no orgulho e egoísmo, porque nós o reconhecemos em nós também. Então, relevar aquilo que o outro movimenta, que não é agradável, porque nós vamos precisar de que esse outro também releve as nossas manifestações menos felizes. Nós precisamos ter, a fraternidade nos manda ter benevolência. Benevolência. Volere, querer. Bem. Querer bem. Nós precisamos querer bem o outro. Querer o bem dele. Esse movimento que faz com que nós queiramos só o nosso próprio bem é antagônico a esse projeto de construção dessa nova ordem social. A doutrina espírita vem para nos ensinar isso, na prática do viver, no passo a passo do viver. Então, a caridade moral, o que é? Qual a definição que os espíritos deram quando Kardec perguntou o que Jesus entendia pela verdadeira caridade? Eles disseram uma tríade também, né? Indulgência, benevolência e perdão. Então, benevolência e indulgência também são aspectos da fraternidade. A benevolência é querer o bem do outro, a indulgência é ter doçura em nós em relação ao outro. Ter um movimento em relação ao outro que vai se expressar no olhar, no falar, na suavidade desta relação. Então, significa um esforço educativo de disciplina da agressividade que ainda está presente nas nossas manifestações. Então, isso é fraternidade. Parece fácil, né, quando a gente fala assim. E aí é um programa de autoeducação para uma vida inteira, às vezes. Então, se nós colocarmos na base do edifício, vamos figurar metaforicamente que nós estamos chamados à construção de um edifício social, um novo edifício social, que será o da próxima etapa evolutiva da Terra, do mundo renovado. Então,
Allan Kardec diz assim, coloque na base a fraternidade. Porque se nós não colocarmos na base a fraternidade, o que vai acontecer? A liberdade sem a fraternidade é rédeas soltas más paixões. Eu quero ser livre. Então, eu quero fazer o que eu quero. Então, eu vou fazer o que me traz felicidade, o que me traz proveito, o que me agrada. E eu não vou considerar o outro, porque eu não tenho fraternidade. Então, essa liberdade é a rédea solta a essas más paixões que ainda fazem parte do nosso caminho evolutivo. Uma ordem social em que haja liberdade sem ter fraternidade não funciona. Porque aquele que detém, ele vai segurar para si e muitos vão passar miséria. Vocês estão identificando aí o contexto em que nós vivemos? É assim. Quem tem, detém para si e os outros passam fome, passam miséria. E eu não me importo, eu sou indiferente a isso, porque eu estou centrada no meu, no que é bom para mim. Só que o que a doutrina espírita tem nos dito? Numa encarnação eu estou nessa condição de ter, numa outra encarnação eu venho numa condição de não ter. Essa alternância entre as condições de vida no cenário do planeta é um acontecimento corriqueiro, comum. Então nós precisamos romper com esse círculo, que é um ciclo vicioso, para que a gente crie, ao contrário, uma possibilidade real de que todos os espíritos que venham à Terra, eles encontrem aqui a fraternidade em predominância, porque não vai ser de uma hora para outra que vai ter total fraternidade. Tem que ser aos poucos. Porque o que faz uma pessoa se tornar muito egoísta é se confrontar com o egoísmo no cenário em que ela vive. Então, não há estímulo para o desenvolvimento da fraternidade. Então, sem a fraternidade, a liberdade é rédea solta às paixões más. E sem a igualdade, sem a fraternidade, a igualdade também não cumpre o seu papel. Por quê? Tem uma ordem social. Vamos supor, o mundo já passou por diferentes sistemas. Quando havia a aristocracia, por exemplo, as pessoas nasciam e já eram tidas por diferenciadas e melhores que os outros pelo próprio nascimento. Então, houve uma rebelião do povo contra isso, desfez-se essa ordem social, mas não havendo fraternidade, apenas há um deslocamento do despotismo. Criou-se uma outra classe que assume a preponderância e continua havendo uma situação de desigualdade no plano social. Então, sem a fraternidade, a igualdade apenas opera, essa movimentação em busca de igualdade apenas opera um deslocamento do despotismo. Então, não nos interessa essa movimentação. Não é por aí que nós vamos conseguir reformar o mundo. Então, primeiro de tudo, diz o codificador muito sabiamente, vamos trabalhar para colocar a fraternidade na base desse edifício. E tem uma regra que é muito simples de compreender, não é tão fácil de fazer, mas é muito simples de compreender. Nós devemos proceder para com os outros como queremos que os outros procedam para conosco. É assim simples, não é? Mas se nós obedecêssemos a esse preceito que é tão fácil de compreender, talvez todos os conflitos estariam sanados. Ainda não conseguimos colocar em prática esse princípio da fraternidade. Por isso que Allan Kardec diz assim, que essa ordem social fundada nessa tríade, ela só é possível com uma condição, que
a integral aplicação dos princípios que estas 3 palavras exprimem. Então, é desafiador, né? Então, nós estamos verificando aqui que nesse texto que está em Obras Póstumas, Allan Kardec nos dá a reflexão necessária para nós entendermos essa questão da doutrina espírita e a fraternidade na Terra. Qual é o objetivo, qual é o caminho, qual é o passo a passo. E nós, então, temos que acionar nossa vontade no sentido de começar a atuar para essa meta, né? Então, todos os que sonham com tempos melhores para a humanidade devem, então, trabalhar para construir essa base, diz o codificador, muito claramente. É o convite que a instituição espírita nos faz, que nós unamos os nossos esforços para trabalhar em conjunto, construindo esta base, fraternidade na base do edifício social. E aí a gente entra no outro momento do nosso tema, da nossa reflexão. Novos desafios e novos tempos. Quando a gente olha esse negócio da expressão novos tempos, nós vamos considerar primeiro o seguinte: o progresso é lei divina. Tudo progride, o mundo também progride. Então, nós vamos entender que sempre os tempos que vêm são novos, porque alguma coisa mudou. Se o progresso é lei, nós não ficamos estacionados. Então vamos lembrar aqui que a Terra foi um mundo primitivo e depois evoluiu para um mundo civilizado. Dizem os espíritos, uma civilização ainda incompleta, mas já civilizado. Nesse caminho de civilização, estudiosos e pensadores desse caminho usam também metáforas para falar desse processo. Então, nos dizem, por exemplo, que nós já vivemos 3 ondas de civilização. Terceira onda é o livro de um pensador, de um futurólogo chamado Alvin Toffler. Então, ele fala terceira onda, que é a atual. Então, já tivemos uma primeira onda de civilização, que foi o advento da agricultura. Durante longo tempo, a Terra viveu um sistema econômico que estava assentado sobre a produção agrícola. E depois, nos tempos modernos, a segunda onda chegou, foi a onda da industrialização. Então, modificou tudo. Então, aquela sociedade agrícola tinha um tipo de família, tinha um tipo de dinâmica social. Na sociedade industrializada, tudo se modificou. Então, é um tempo novo. Cada tempo novo tem novos desafios. E a terceira onda chegou no século XX, no século passado, que é a onda da informatização. Mudou todo o cenário do mundo. Todo mundo tem essa experiência muito clara, né? A gente não pode nem imaginar mais o que é um mundo sem o celular, sem a internet, sem a possibilidade desses contatos pela tecnologia. A gente já nem lembra mais que isso era assim. Mas é a onda da informatização que chegou. Então, cada tempo traz suas mudanças. Mas quando a gente fala de novos tempos no contexto do movimento espírita, nós estamos falando especificamente um conceito que está presente na orientação que nós temos recebido dos benfeitores espirituais, que também é alguma coisa que diz respeito a terceiro patamar, né? Porque primeiro patamar, mundo primitivo; segundo patamar, mundo de provas e expiações, que é o mundo que já tem o caminho dessa civilização em construção; e terceiro patamar, mundo de regeneração. Então, os espíritos têm falado que a Terra transita para esse terceiro patamar, na escala dos mundos. Então, quando fala novos tempos,
dentro do contexto do movimento espírita, nós estamos falando dessa possibilidade do advento do mundo regenerado, porque pela lei divina o progresso é inexorável. Isso vai acontecer, é determinismo divino. A Terra deixou de ser mundo primitivo, determinismo divino. Agora vai deixar de ser um mundo de provas e expiações. É outro determinismo divino. Vamos caminhar para esse mundo de regeneração que está logo ali à frente. Então, o que nós pensamos? Essa mudança, toda mudança, traz desafios muito grandes. O Fabiano, na sua fala, se referiu à previsão de Allan Kardec em relação a 3 momentos do movimento espírita. Codificador, como alguém muito focado na missão que lhe foi dada, ele não só codificou a doutrina espírita, como também pensou o movimento espírita. E pensando no movimento espírita, sugeriu formas de organizar esse movimento e sugeriu também momentos que adviriam no caminho do movimento espírita. Então, na Revista Espírita de dezembro de 1863, ele detalha um pouco mais essa previsão dos períodos. Fabiano se referiu a 3, mas nessa revista, Kardec detalha em 6 momentos. Ele fala de um primeiro momento que seria realmente o da curiosidade. Quando os fenômenos começaram a acontecer, as pessoas se aproximavam por curiosidade. No segundo momento, ele diz que foi um momento filosófico, foi quando houve todo aquele processo de estudo das mensagens, de analisar os conteúdos, de estabelecer uma organização. Todo o processo da codificação está nesse período filosófico. E ele antecipou que haveria o período de luta. Ele ainda pegou esse tempo, período de luta, porque as estruturas sociais iriam reagir de uma maneira bem forte contra a ideia espírita. De fato, isso aconteceu ao longo da segunda metade do século XIX. O codificador, ainda encarnado, ele teve aquele dissabor de ver as obras espíritas serem queimadas em praça pública na Espanha, o Alto de Barcelona. Então, são episódios que mostraram esse período de luta. E esse período de luta se estendeu pelo século XX também. E ele antecipou que haveria um período religioso, e nós entendemos que aconteceu no Brasil. O espiritismo se estabeleceu no Brasil sob a égide da coordenação da Federação Espírita Brasileira, com a tríade Deus, Cristo e Caridade, muito focado nesse processo da religiosidade e que ainda está presente, mas dentro do foco espírita. Essa religiosidade, uma religião que não é como as demais religiões. E antecipou o codificador que haveria um período intermediário, acreditamos ser esse que estamos vivendo hoje, quando todo esse período religioso se direcionou para um entendimento de que a doutrina é um tripé, né? 3 aspectos: ciência, filosofia e religião, e a necessidade de dar igualdade a esses 3 aspectos no funcionamento da casa espírita. E nós estamos vivendo este momento, e em seguida virá um momento definitivo para o qual toda a instituição espírita deve se encaminhar, que é o da renovação social, quando o espiritismo não estará recolhido dentro da instituição espírita, mas ele vai ultrapassar esses limites pela ação dos tarefeiros, dos trabalhadores, e vai determinar toda a ação social transformadora que é possível. Então, nós estamos sob
a motivação de fazer essa transição do período intermediário para essa nova fase. É só olharmos os planos de trabalho do movimento espírita brasileiro, em que já encontramos a diretriz participação na sociedade, que é uma diretriz importante dentro desse espírito. Então, quando falamos novos tempos dentro do movimento espírita, estamos falando desse tempo de renovação social. É esse novo tempo. O tempo intermediário está em curso, desafiando-nos a desenvolver todos os passos e as estruturas das nossas casas para transitarmos para essa nova fase. Também, quando falamos disso, estamos falando da transição planetária, do mundo regenerado que deverá se constituir. O Espírito de Verdade, já ao tempo em que Kardec codificou a doutrina espírita, ele antecipou isso. Ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Essas coisas anunciadas estão nos sermões proféticos lá da Bíblia, lá do tempo de Jesus. Jesus já fez abordagens relativas a isto, e o Espírito de Verdade já estão se aproximando. Esse tempo vai chegar em breve. E isso está também em a Gênese, no capítulo 18. Para aqueles que quiserem ler, refletir sobre esses temas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, e a Gênese, capítulo 18. Novos tempos, os tempos são chegados, o capítulo 18 da Gênese. Então, quais são os desafios, meus irmãos? Aí chegamos na última etapa da nossa reflexão. Já falamos da doutrina e fraternidade, já falamos aqui do novo tempo, o que significa isso dentro do contexto espírita. Quais são, então, os desafios desse novo tempo? Primeiro desafio: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Já era desde o tempo de Jesus, né? Aí Jesus diz assim: rogue a Deus que mande mais ceareiros. Então ainda estamos nesse desafio de constituir os nossos grupos de irradiação e de orar pedindo que Deus envie mais companheiros, que se houver uma soma de esforços, de mais braços, de mais cabeças, nós vamos conseguir dar conta de um desafio tão gigantesco, não é? Então, o primeiro desafio é esse: nós precisamos nos movimentar nesse sentido, de divulgar a doutrina, os seus fundamentos, os seus objetivos, para motivar outras pessoas a aderirem e rogar a Deus que propicie essa possibilidade, porque a oração, ela muda o contexto energético, né? Quando a gente ora, a gente cria uma psicosfera favorável àquilo que nós estamos desejando. E o segundo desafio: unir os esforços, porque pode chegar muito trabalhador, mas se não houver união entre os trabalhadores, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, e aí o trabalho não se realiza. O Espírito de Verdade diz assim: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre acabada a obra. Existe uma obra a ser providenciada antes desse advento do mundo regenerado, que certamente vai nos trazer possibilidades outras de contatos com a realidade espiritual, para a percepção dessa vinda de Jesus mais concretamente, ao nosso encontro. Então, nós precisamos unir esforços, nós precisamos trabalhar a unificação desse movimento. Terceiro desafio: nós que somos os trabalhadores desta seara, precisamos ser bons servidores. O que caracteriza o bom servidor? Está na fala do Espírito de Verdade também. É aquele que consegue impor silêncio ao ciúme e à discórdia, para exatamente propiciar a união, não é? Se a gente fica manifestando ciúme e discórdia, os trabalhadores não se unem.
e o ciúme e a discórdia estão centrados no personalismo, que estão enraizados no orgulho e no egoísmo. Então, o nosso programa de autoeducação está dado até pelos desafios que a própria realidade do movimento espírita engendra quando estamos participando ativamente. Então, temos aí uma escola importante. E um quarto desafio: persistir na tarefa, ainda que haja dificuldades, ainda que haja obstáculo, ainda que haja, às vezes, ruídos nessa comunicação, antagonismos aparentes, nós devemos persistir na tarefa. Olha que desafio grande, hein? E estamos caminhando, então, para o encerramento dessa reflexão, deixando com vocês, como conclusão da nossa fala, o que os Espíritos ensinam na questão 185 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Resposta: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Não tem nada mais claro do que isso. Não tem nada mais explícito. Se eu quero que haja mais bondade no mundo, eu tenho que começar por mim mesmo a fazer com que a potencialidade de bondade que existe em mim se manifeste. E ainda para consolidar essa nossa conclusão, Livro dos Espíritos, item 1019. Pergunta Kardec: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem, que é o reino de Deus, né? Kardec pergunta: será que algum dia poderá se implantar na Terra o reino de Deus, que é o objetivo? Resposta: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, chegamos no final, voltando ao começo, né? O grande desafio, a doutrina e a fraternidade na Terra. Todo o ensino do Espiritismo nos traz a possibilidade de compreender a nossa responsabilidade como transeuntes deste mundo, neste tempo, para a transformação de nós mesmos e, por essa transformação, contribuir para a transformação da sociedade. Quando os homens forem bons, a Terra será um paraíso. Que Jesus abençoe a todos, muita paz. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus abençoe muito essa instituição querida, a UEC, e dê a todos os seus trabalhadores muita força, muita coragem para o prosseguimento nessa tarefa. Espero que tenham gostado, amigos. A União Espírita Cristã agradece a todos vocês pela companhia. Agradece também a Rede Amigo Espírita, que está sempre divulgando os eventos da nossa casa. E agradecemos também a todos os tarefeiros que, junto conosco, realizam este evento para todos vocês. Agora eu convido a todos para a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o doce Nazareno, sintamos a paz que nos envolve e que possamos amadurecer uma convivência harmônica, cada vez mais fraterna em nosso planeta.
que possamos todos nós, portanto, trabalhar na execução da sua parte em prol deste mundo melhor. Que Jesus esteja sempre conosco, à frente do barco da vida, e agradecemos por esta oportunidade de trabalho. Que assim seja. Amigos, a nossa programação prossegue, então continuem nesta jornada de reflexão com a doutrina espírita e com a União Espírita Cristã. Até a próxima palestra, um abraço a todos e fiquem com Deus.